Olá para você que está nos ouvindo. Está no ar o programa Entrevistas DPE, o podcast da Rádio Defensoria. Aqui você confere conversas com quem atua na promoção dos direitos e outros temas relevantes para a sociedade. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a escutar mais uma entrevista especial. Vamos lá? Quantas vezes as pessoas se veem sem entender o que realmente estão sentindo? Neste episódio, conversamos com a psicóloga especialista em suicídio e luto, Sigrid Gabriela Duarte, sobre o luto e a importância de acolher as emoções confusas que surgem durante esse processo. A conversa aborda como o luto, embora doloroso, pode ser um caminho essencial para o autoconhecimento, a transformação pessoal e a resiliência emocional. Seja bem-vinda, Sigrid. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada ouvintes, e vamos lá. Como o luto pode servir como um processo de transformação pessoal e não apenas como um momento de sofrimento? Então vamos primeiro entender o conceito de luto, né? Então o luto, ele está relacionado com qualquer perda que a gente tem ao longo do nosso desenvolvimento. E as perdas, elas são inevitáveis. Todo mundo vai passar por processos de perdas. Agora, a dor, o sofrimento é o que vai caracterizar uma perda em relação a se ela vai se transformar ou não em um luto. Então, a gente tem muitas perdas ao longo da vida da gente, né? E a primeira grande perda que eu destaco na vida da gente, por incrível que possa parecer, e muita gente vai ficar surpresa, é o nascimento. O nascimento é a principal perda da vida da gente. Por quê? Porque no nascimento, a gente perde a nossa primeira moradia, né? A nossa primeira casa. Você está lá dentro do útero, protegido, você não precisa fazer esforço nem para respirar, nem para se alimentar, né? Você está numa temperatura ideal, ou seja... Por isso que a gente dá um grito quando sai, né? Sai e tem que chorar, né? Porque, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Então, quando o bebezinho nasce, muitas vezes ele é colocado num ambiente hostil. Nem sempre esse ambiente é acolhedor, né? O próprio hospital é barulho, é iluminação, é gente que ele nunca viu na vida, é um monte de aparelhos, ou seja, é uma situação dolorosa para o bebê. Passado esse primeiro impacto do nascimento, se ele tiver uma boa condição, ele vai ser acolhido, ele vai ser cuidado. Lembrando que o bebê humano, ele é o bebê mais dependente da natureza. O bezerrinho nasce, ele tropeça nas pernas, vai já andando anda, e mama. vai lá mamar. O bebê humano não, ele precisa ser cuidado, tanto do ponto de vista físico, biológico, ele precisa ser alimentado. E ele precisa, acima de tudo, para ter um bom desenvolvimento emocional, ele precisa ser amado. E ele precisa sentir que é amado, ele precisa saber que é amado, né? E aí, quando você começa, nos primeiros momentos da sua vida, receber afeto e acolhimento, esse é o primeiro passo para a capacidade da resiliência, né? Porque ao longo da vida, quanto mais afeto e acolhimento você vai receber, mais resiliente e seguro você vai se tornar, né? E ao longo da vida, a gente vai perdendo tempo, a gente perde a infância, a gente perde amigos, a gente perde dentes, né? São perdas simbólicas, né? Mas que são significativas, né? A gente, às vezes, perde o pai, perde cabelo. A mãe, perde cabelo, isso. Perde a oportunidade de passar no concurso, perde a oportunidade de realizar sonhos, perde amores, né? E essas perdas, elas podem trazer dores, mas elas são extremamente importantes para o nosso crescimento, né? Então, tem uma metáfora interessante que fala da dor, que a dor é como se os passarinhos pousassem na nossa cabeça, né? Os passarinhos da dor. Só que eu posso permitir que eles façam ninhos ou eu posso mandá-los embora. Então, isso significa que a forma como eu vou lidar com a dor vai fazer toda a nossa diferença em relação a como que eu vou sobreviver, né, a esse luto. E de que maneira a dor emocional pode ser entendida como uma ferramenta para o autoconhecimento? A partir do momento que você está sofrendo, você vai compreender que a frustração faz parte da vida da gente e que a gente pode aprender, né, com as experiências para que a gente amadureça emocionalmente.
Na nossa educação, tem muita preocupação em nos educarmos em relação à educação formal, né? Aprender matemática, aprender português, às vezes um esporte, aprender um instrumento musical, mas poucas famílias pensam em ensinar a educação emocional para os filhos, né? O que seria educação emocional? Seria desenvolver a capacidade da criança, do adolescente, desde cedo, ser capaz de lidar com adversidades. Entender que a dor faz parte do processo e que ela é capaz de superar, né? Como que a gente faz isso? Um exemplo bem básico. Teve uma perda de uma pessoa querida na família da criança, né? Muitas vezes tenta-se até esconder o fato da criança, achando que a criança não é capaz de lidar com aquele luto. Mas quando a verdade, né? Quando a criança ela é validada nos seus sentimentos e ela enfrenta esse luto e a família acolhe e fala, olha, tá doendo na gente também, é muito triste perder alguém, a gente tá com saudade, mas nós somos capazes de superar isso. Juntos a gente vai conseguir superar essa dor, vão ter outras alegrias na vida da gente, aí você vai ensinando para a criança que isso é natural, né? Que a perda é natural, que o luto é natural, mas que ela é capaz de enfrentar e de suportar aquela dor, né? E quando você dá esse exemplo para a criança e você também mostra que você está sendo capaz de superar essa dor, lá na frente, quando ela tiver outras perdas, ela vai sofrer? Vai, porque a gente não tem como fugir do sofrimento. Mas ela também não vai adoecer, porque ela vai saber que isso passa, que isso faz parte do processo de vida e que está tudo bem, né? A gente vai seguindo. E quais são os principais obstáculos que impedem as pessoas de vivenciarem o luto como um caminho para o crescimento? Ótimo. Muitas vezes as pessoas acreditam que existe uma única forma de vivenciar o luto, né? Quando, na verdade, cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, tem gente que entra naquele processo de negação porque acredita que se eu não pensar, se eu não falar, se eu não chorar, eu não vou sofrer. E às vezes até funciona dessa forma. Mas a grande maioria das pessoas precisa falar, precisa chorar, precisa sofrer. E a sociedade precisa acolher esse luto. Há muitos lutos que são reconhecidos pela sociedade, né? O luto pela morte é o principal deles. Mas a gente também tem um luto pela separação, né? Um divórcio traz perdas para a família inteira. Você sofre porque você idealizou que aquela relação seria para sempre, porque você sonhou. E aí, de repente, perder tudo isso traz muita dor. E muitas vezes a gente sofre muito por amor porque a gente acredita no nosso desenvolvimento que o outro veio com a missão especial de nos fazer felizes. E aí a gente pega... Mulher, então, sempre acredita nisso. E a gente pega... Isso parece muito em terapia. E a gente pega toda a nossa energia de vida e joga no relacionamento. Esquece as outras áreas. No dia que aquele relacionamento faltar, o que vai acontecer? Desaba. Desaba, exatamente. Por quê? Porque a felicidade ela é algo que você é responsável pela sua felicidade, não é o outro. Se o outro está junto com você, te trazendo alegria, ótimo. Vamos aproveitar. Mas se ele me faltar, eu tenho que ser capaz de ser feliz sozinha e de colocar minha energia em outras áreas da vida, né? Nos estudos, na família, no lazer, nos esportes, no hobby, no serviço voluntário, seja lá o que for. E aí eu também tenho prazer nessas outras áreas da vida da gente, né? É possível encontrar um sentido na dor do luto? Como que a psicologia explica esse fenômeno? Muitas pessoas procuram sentido através da espiritualidade, né? E para a psicologia é importante esclarecer que a dimensão da espiritualidade, ela é importante, né, na vida das pessoas, independente de religião. A gente não fala de religião X ou Y, mas a gente entende que se a pessoa tem uma relação espiritual favorável, que faça sentido para ela, isso pode ajudar muito a ressignificar a vida dela, né? Porque falar da morte é falar principalmente de vida. Porque quando morre alguém próximo da gente,
é muito comum que todo mundo fique muito fragilizado e comece a pensar na própria vida. Nossa, será que eu estou vivendo bem? É só o que a gente pensa. Né? Será que você é a próxima? Qual é o meu lugar na fila? Né? E agora? Nossa, fulano morreu de ataque cardíaco. Será que eu estou cuidando da minha saúde? Né? Será que eu realmente estou vivendo uma vida com sentido ou eu estou vivendo por viver? Né? Então, falar da morte é principalmente falar de vida. E falar de luto também é ressignificar a vida da gente, porque a gente começa a pensar que daqui para frente a gente pode fazer diferente. Né? E aí tem os lutos também das fases de desenvolvimento da vida. O luto do idoso, quando está se aproximando dos 60 anos, começa um luto da existência. Ele olha para a história dele e fala, meu Deus, será que eu vivi uma boa vida? Será que eu fiz as melhores escolhas? E agora? Eu tenho menos vida daqui para frente do que eu já tive até agora. E isso também pode trazer angústia, mas angústias que podem curar e ele ressignificar a vida. E não, daqui para frente, então, eu vou tentar fazer o melhor, né? Já que eu não tenho mais tanto tempo de vida. E como a aceitação da dor pode ajudar na resiliência emocional durante o processo de luto? Aceitar a dor é aceitar que a vida ela não está no nosso controle. Né? A gente pode planejar as coisas, mas a gente não pode controlar os acontecimentos. Né? As adversidades vão chegar para todos nós e você não tem como evitá-las. Então, quando você aceita que aquilo não está no seu controle, já é o primeiro passo para você entender que é preciso aceitar aquela situação e buscar outras possibilidades criativas para que você, apesar da dor, apesar da perda, você possa conseguir seguir a sua vida da melhor forma possível. E você pode explicar o conceito de crescimento pós-traumático e a relação com o luto? O que é o trauma, né? O trauma é qualquer evento que tira a gente da nossa zona de conforto, é qualquer evento não planejado que aconteceu e te impactou emocionalmente. Então, um trauma pode ser uma violência, né? Pode ser um acidente de trânsito, pode ser uma relação tóxica com alguém, né, que causou trauma. O que o trauma faz? Fragiliza a pessoa, traz sintomas de ansiedade, de angústia, de depressão, né? Principalmente quando ele não é cuidado. Se você consegue enfrentar tudo isso, buscar ajuda e cuidar, aí que vem o crescimento. O que é o crescimento? Eu aprender com as experiências que foram traumáticas, eu me fortalecer e daqui para frente eu sei que se acontecer qualquer outro evento, eu sou capaz de superar, porque eu já passei antes por essa experiência. E quais estratégias psicológicas são indicadas para transformar o sofrimento do luto em aprendizado? Nem toda pessoa enlutada vai precisar de um atendimento psicológico. Por quê? Porque a gente, quando nasce, a gente já tem a nossa capacidade de resiliência e enfrentamento. E, às vezes, as famílias são tão nutritivas e acolhedoras que você, dentro da tua família, dentro do meio social, você consegue passar pelo luto. O luto não é uma doença, né? Não, o luto é uma condição da nossa existência, do nascer, viver e morrer. Porém, tem algumas situações específicas que podem fazer com que o luto evolua para um transtorno mental, né? Principalmente quando a pessoa não tem o apoio da família para poder externalizar a sua dor. Quando as perdas, e eu estou falando especificamente de perdas por morte, elas acontecem de forma traumática, acidentes, homicídios, suicídio na família, aquelas situações não esperadas, né? Dependendo da relação afetiva que a pessoa tem com a outra, dependendo das condições educacionais, das condições financeiras, né? Porque buscar ajuda, né, nem sempre está acessível para todo mundo. Então, algumas condições fazem com que a pessoa precise de uma intervenção médica, psiquiátrica ou psicológica para ela conseguir realmente seguir a vida dela. A morte de um filho, que é uma das perdas mais dolorosas que tem, né? E aí tem algumas perdas também que não são reconhecidas pela sociedade, que são mais difíceis. Quando você perde um filho vivo, criança, adulto,
todo mundo se sensibiliza, né? Mas quando é uma perda gestacional, né? A mulher estava com 8 semanas, perdeu o bebê. As pessoas, às vezes, não entendem que essa perda é importante para ela. De repente, aquele bebê foi tudo que ela sonhou na vida. E aí, a tendência das pessoas é falar que você é muito nova, vai passar. Vai ter outro. Você vai ter outros. Não, aí ela queria aquele bebê. É igual os nossos filhos vivos, né? Cada um é diferente. E um filho não substitui o outro. E essa caneta, ela pode ser uma perda para mim. Ela pode ser simplesmente uma caneta que eu comprei, ou ela pode ser uma caneta que a minha avó me deu antes de falecer. E, de repente, eu tenho um apego afetivo a essa caneta. E se eu perco essa caneta, eu posso ficar triste porque essa caneta tem um significado afetivo para mim. Então, tudo que tem um significado afetivo para a pessoa, que é importante para ela, deve ser respeitado. O luto por pets também, né? Por animais de estimação. É um luto não reconhecido. Nossa, mas ela está sofrendo porque o gato dela morreu. O gato dela está há 10 anos. O gato dela foi aquele gato que, quando ela se separou, ficou lá com ela, né? Cuidando, trazendo carinho, afeto. Então, tudo tem uma história. A gente tem que entender a história da pessoa para saber realmente qual é o significado do luto para a pessoa. E aí a gente evita os julgamentos, né? A minha sogra perdeu um filho para Covid, né? E aí ela entrou em depressão e, mesmo tentando se reerguer, antes de completar 1 ano do falecimento do filho, ela também faleceu de Covid. Ela se entregou. Porque aí o organismo ele fica com a imunidade muito baixa. A pessoa que está depressiva, ela tende a diminuir muito a imunidade do organismo, né? Porque um transtorno em saúde mental, ele afeta todo o nosso organismo. E aí as pessoas ficam mais vulneráveis, né? Então, a tristeza, ela faz isso mesmo. A minha mãe mesmo fala, ela fala, olha, eu não sou preparada para perder nem filho nem neto, vocês não façam nada de errado. Como se a gente tivesse controle, né? Em que momento o luto deixa de ser um processo natural e pode se tornar patológico, dificultando o crescimento pessoal? Isso. Então, primeiro as pessoas perguntam assim, isso tem muito a ver com o tempo, né? Nossa, quanto tempo que se cura o luto, né? Na verdade, não tem cura para o luto. Tem, né? Você pode perder uma pessoa importante hoje, tanto para a morte ou como uma separação, e daqui 20 anos essa dor continuar dentro de você, né? Então, é a primeira coisa que a gente tem que considerar, que o tempo do relógio, ele é diferente do nosso tempo subjetivo, do nosso tempo existencial, né? Então, não interessa se passou 1 ano ou 20 anos, cada um, né, vai lidar com isso de forma diferente. O que acontece? Se após alguns meses depois do luto, a pessoa tem a sua vida funcional prejudicada, por exemplo, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais sair de casa, ela está isolada, ela está com a memória afetada, a atenção concentrada, ela não consegue mais estudar, né? Ela começa a somatizar um monte de doença, ou se torna uma pessoa muito irritada, muito amarga. Provavelmente ela pode estar evoluindo para um luto patológico, que é um luto paralisante. Então, quando o luto paralisa a pessoa e ela não consegue mais fazer as coisas que ela fazia antes, aí a gente pode pensar que precisa de uma intervenção profissional para que ela possa sair daquela condição. É diferente da pessoa que está enlutada, mas mesmo com dificuldade, vai trabalhar, vai estudar, continua cuidando dos filhos, continua fazendo as atividades que ela fazia antes, mesmo que seja com mais dificuldade, com mais lentificação. Por um tempo vai acontecer isso mesmo, né? A gente não pode cobrar que a pessoa já se refaça em pouco tempo. Mas se isso se prolongar e atrapalhar a funcionalidade, esse é um dos critérios que a gente usa para avaliar. Às vezes pessoas que conseguem refazer vida, casar de novo e tal, se for muito rápido, a sociedade julga. Ai, perfeito, Gislane. É a questão do tempo. E isso tem mudado bastante, porque culturalmente, as mulheres, por exemplo, quando perdiam um marido, elas tinham que usar no mínimo 1 ano de preto, né? Usar roupa preta, usava as 2 alianças e praticamente não saía de casa para nada, né? E hoje a gente vê essa mudança na forma como as pessoas estão lidando com as perdas,
né? As pessoas refazem a vida, às vezes encontram um novo amor num espaço de tempo que é muito curto para os olhos da sociedade. Eu conheço casos assim, né? Em menos de um ano já estava namorando. Nossa, mas já está namorando? O defunto nem esfriou, né? Isso. E tem gente que tem muita dificuldade de entender e aceitar isso, né? E como tem aquelas mulheres que nunca mais se relacionam com ninguém, por exemplo. Nossa, mas se enterrou, o homem já morreu tem 20 anos e nunca, né? Então, é a questão do tempo. O tempo de cada um, o tempo subjetivo e o tempo existencial. E sempre quem sofre mais esse julgamento são as mulheres. São as mulheres. Se for o contrário, o pessoal fala, não, tá certo. Tem que refazer a vida. E não, isso, o homem com uma mais nova tá perfeito. Sim, essa questão de gênero também ela é significativa. Eu já ouvi alguém falando assim, viúva é quem morre. E qual o papel da consciência emocional na transformação da dor em força? É a percepção das coisas, né? Se você olha para aquela dor e só pensa assim, nossa, minha vida acabou, nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou encontrar alguém, eu nunca mais vou conseguir um emprego melhor. E aí os pensamentos negativistas acabam fazendo com que você não acredite mais no seu potencial e não consiga realmente buscar outras alternativas, né? Isso acontece muito com quem tem uma rigidez cognitiva, aquelas pessoas que falam assim, quem quiser me aceitar do jeito que eu sou, tem que me aceitar porque eu não vou mudar. Porque eu tenho opinião, né? Na verdade, é uma rigidez cognitiva. Então, quanto mais rígida for a pessoa, né, dessa parte de cognição, de mudar de ideia, mais difícil vai ser para ela encontrar outras possibilidades na vida dela. Quanto mais flexível, aí ela vai se permitir, né, buscar outras alternativas para continuar seguindo a vida. E aí tem casos que só a terapia ajuda mesmo a pessoa a entender que ela pode mudar, que ela pode sim fazer diferente, que ela pode escolher outros caminhos, que não tem problema, né? E como o apoio social influencia na capacidade da pessoa de usar o luto para crescer? O apoio social é importante, primeiro, para validar a dor do outro, né? Se eu tenho uma perda significativa e chego para trabalhar e no meu trabalho eu encontro esse apoio social, as pessoas me tratam com carinho, perguntam o que eu estou sentindo, se tem o apoio das chefias, às vezes, para dar um afastamento maior para que essa pessoa possa se recuperar, tudo isso ajuda bastante, né? Outro apoio social importante é da espiritualidade, né? E também grupos de apoio de pessoas que estão enlutadas também ajuda muito a você. Como que a experiência do outro está me ajudando, como que ela fez e que está dando certo. Olha, não sou só eu que estou passando por isso, né? Algumas pessoas acham que estão até enlouquecendo, né? A gente tem algum grupo assim aqui em Boa Vista? Olha, já teve um grupo no curso de psicologia da Faculdade Catedral, teve uma época que tinha um grupo de luto, de enlutados, mas a gente também tem grupos online por todo o Brasil, que as pessoas podem participar. Legal. E de que forma o luto pode modificar a percepção da vida e dos relacionamentos? Ótimo. Eu vou citar a médica paliavista Ana Cláudia Arantes, ela tem um livro fantástico que fala assim, a morte é um dia que vale a pena viver, né? E aí, nesse livro, ela traz as experiências das pessoas que ela acompanhou, que estavam evoluindo, né, para a morte, e que ela ouvia muitas histórias que as pessoas contavam de como elas viviam e dos arrependimentos que elas tinham, né, de como que era para elas chegar à beira da morte e pensar assim, agora, né? O que eu fiz, o que eu quero, o que a vida tá trazendo para mim, o que valeu a pena, o que não valeu. Então, essa reflexão do livro faz com que a gente repense realmente toda a nossa existência, né, através da morte. Então, assim, eu sugiro a leitura desse livro. Repete, por favor. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A autora? Ana Cláudia Arantes. É psicóloga? Não, ela é médica paliatista. Paliativista. Isso, paliativista, exatamente. Nome difícil.
E como evitar a negação ou a repressão da dor para permitir a transformação pessoal? Muita terapia, né? Não evitando, não evitando. O que é a negação, né? Isso é um conceito freudiano, né, da psicanálise. Para a gente proteger o nosso psiquismo de uma coisa que é muito impactante, a gente tem essa reação de negar. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo para assimilar e para entender o que está acontecendo. Se a gente não consegue esse tempo, a gente se desestrutura por completo. Então, tem pessoas que entram nesse processo de negação, mas como algo positivo. Ela está protegendo o organismo psíquico dela para que ela tenha um tempo para processar o que está acontecendo, porque se ela entra em contato com essa dor de uma vez só, ela se desestrutura. É claro que esse processo ele não pode durar a vida toda, né? Por exemplo, a gente tem que aí avaliar de acordo com cada caso. Você passa uma semana negando com aquela dificuldade, mas depois com o tempo, né, como se diz hoje, aspas, a ficha vai caindo, e aí você vai entendendo que, nossa, aquilo realmente aconteceu. Um caso patológico que pode evoluir é quando a pessoa não aceita a morte do outro e continua ao longo do tempo, por exemplo, botando a mesa e colocando o prato da pessoa que se foi. Aí assim prejudica até quem desencarnou, né? Do ponto de vista espiritual, né, tem essas teorias de que a pessoa fica perturbada porque o outro não aceita. Ou aquela que não mexe no quarto, aquela mãe que perdeu o filho, tem 5 anos, o quarto está do mesmo jeito, intacto, né? Não tirou as roupinhas, não fez uma faxina, né? Eu conheci o caso, quando eu estava fazendo a especialização, de uma pessoa que perdeu o cachorro e passou 5 dias com o corpo do cachorro trancado no apartamento, porque não aceitava a perda do cachorro. Então, esses processos de negações muito acentuados podem trazer prejuízo para a pessoa. Mas, inicialmente, todos nós vamos sentir isso, né? Quando você chega e me dá uma notícia, nossa, menina, fulana morreu. Geralmente você fala assim, não acredito. Não acredito. Morreu. Engraçado que todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por isso. É difícil. Mas a grande maioria sai do processo de negação e entra na aceitação, né? São uns casos mais complexos que você percebe que não consegue, né? Sair dessa fase e fica paralisado. Tem uma frase aqui no nosso roteiro, ó, negar a dor pode prolongar o sofrimento, enquanto aceitá-la e dar-lhe um significado nos permite crescer, não apenas como indivíduos, mas como seres humanos mais conscientes e sensíveis. Sim, faz todo sentido, né? A gente pode transformar a dor em amor, né? Em saudade. E tem uma outra questão que eu acho importante ressaltar, que a gente ouve muito para quem está sofrendo. Nossa, você tem que ser forte, você tem que ser forte. Não, você não tem que ser forte, né? Você está sofrendo, você é humano. Aprenda a ser suportivo. Eu acho que essa palavra suportivo, ela é mais adequada. É a capacidade da gente suportar as coisas, mesmo sofrendo. Agora, essa cobrança, essa pressão de você tem que ser forte, tira a possibilidade da pessoa entrar em contato com a dor, chorar, gritar, expressar da forma que ela sentir necessidade. E às vezes pode até ter um infarto e morrer, porque fica com aquilo preso Fica dentro, preso, né? E somatiza, né? E tem caso, né, de a pessoa ficou sabendo que alguém muito próximo morreu e infartou e acabou morrendo também, né? A gente sabe que tem esses casos. O que a neurociência revela sobre mudanças cerebrais que ocorrem durante o processo de luto? O nosso cérebro, ele tem uma característica interessante que chama-se plasticidade, né? E as possibilidades da gente se desenvolver e de crescer, elas estão disponíveis por toda a vida da gente. Você pode ter 1 ano ou você pode ter 80 anos, você sempre vai ter essa capacidade de crescer, de se adaptar, de adquirir novas experiências, né? Então, o cérebro, ele nos permite isso. Agora, quando você tem uma personalidade muito rígida, né? Você vai ter mais dificuldade, né? Para permitir que o cérebro faça o trabalho dele, né? Se você permite, deixa as coisas fluírem, ele vai se adaptar, né, às novas realidades e vai te trazer outras possibilidades de adaptação. E existe uma diferença entre crescer por meio da dor e simplesmente seguir em frente ou superar o luto? Porque cada pessoa
entende de uma forma diferente. Não existe uma forma única de superar. Não existe uma receita de bolo, né? Por exemplo, tem de uma mãe que não estava conseguindo ainda pegar os brinquedos da filha que tinha morrido para fazer doação, né? E no começo ela não conseguia fazer isso e a família falava, não, você tem que tirar as coisas desse quarto, você entra e você sofre mais, doa o brinquedo, doa as roupas, mas naquele momento ela não estava preparada para aquilo, né? Uhum. E aí eu falava para ela, é no seu tempo, quando você perceber, né, que aquilo faz sentido para você, é no seu tempo. E aí no tempo dela, ela pegou uma caixinha, colocou na caixinha somente aquelas coisas mais significativas e conseguiu desfazer das coisas e fazer a doação, né? Uhum. Então, realmente, cada um vai encarar de uma forma diferente. Que papel a espiritualidade ou a busca por sentido desempenham no crescimento pessoal durante o luto? Sim, totalmente, né? A psicologia, ela considera a dimensão espiritual da pessoa. A gente tem a dimensão biológica, social, cultural e espiritual. E a espiritualidade, ela cura. Por quê? Porque ela pode trazer esperança, né? Por exemplo, as pessoas que acreditam na vida após a morte, elas podem se sentir consoladas, sabendo que um dia ela vai reencontrar aquela pessoa amada, que aquela pessoa não é só matéria, que aquela pessoa também é espírito, né? Então, qualquer religião, independente do que for, que traga esse conforto, que faça com que a pessoa aceite, né, aquele acontecimento como algo divino, como algo que estava na história dela, que Deus permitiu, então eu sei que eu vou suportar, pode ajudar bastante e ajuda mesmo. A experiência na clínica mostra que ajuda bastante a espiritualidade a você passar por esse momento de uma forma mais tranquila. E como ajudar pessoas que têm medo de sentir a dor para que elas possam passar pelo processo de transformação? Aí é a terapia. Ninguém quer passar por dor, né? Ninguém quer se separar, ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder... O jovem não quer perder aquela vaga do vestibular que ele tanto queria. A gente quer sempre ganhar. E aí a gente tem que lembrar que a vida é um equilíbrio de perder e ganhar, né? E volto naquela questão, o que não está no seu controle, não adianta você gastar energia que não vai acontecer, né? A gente só pode agir em relação àqueles acontecimentos que estão no nosso controle. Eu não posso trazer o que eu perdi de volta, né? Mas eu posso cuidar de mim, aprender que eu sou capaz de superar, buscar outras formas de ser feliz. E a felicidade é um conceito subjetivo e que muda de tempos em tempos. De repente, ser feliz para um jovem de 20 anos é ir para a festa, né? É se divertir, é ter amigos, nem pensar no futuro. E já uma pessoa de 30 anos, nossa, felicidade para mim hoje é conseguir um trabalho. Comprar uma casa. Né? Comprar uma casa. Aí vem uma pessoa de 50 anos, não, felicidade para mim é ver meus netos felizes. Né? Então, a gente vai mudando os conceitos de felicidade. É conseguir andar. Conseguir andar. Fazer a própria higiene, né? Exatamente. Cada fase é uma fase. Uma fase que vai mudando. Aí, se você acompanha essas fases, você vai buscando outros sentidos para a sua vida. E você vê alguma relação entre a forma como uma pessoa vivencia o luto e a sua capacidade de lidar com outras adversidades? Totalmente, porque, como eu falei, todas as perdas que acontecem na vida da gente, elas podem ou não evoluir para um luto. E as perdas mínimas do dia a dia, né, são as adversidades que você aprende a enfrentar desde a infância, que vão te preparar para quando tiver algo maior, né? Então, a criança vai para a escola, né? Um exemplo. Ela vai para a escola, aí passa 4 anos no jardim de infância e de repente muda de escola. Nossa, os amiguinhos, ela sofre, eu não quero mudar de escola porque os amiguinhos são muito importantes, ela já criou vínculos. E aí a mãe fala, não, mas faz parte, a gente precisa quando muda mudar de cidade também. Muda de cidade, pode ser um luto. Olha, você hoje em tempos de tecnologia, você pode
permanecer em contato com a pessoa, né? A gente pode se encontrar no fim de semana, então as amizades vão continuar. E a criança, que legal, então tá, eu vou dar conta, eu confio naquele adulto, né? E aí são as pequenas perdas do dia a dia. A criança tira uma nota ruim na escola, nossa, começa a chorar, se sente incapaz. Minha mãe vai me bater. E aí a mãe acolhedora fala, não, tudo bem, você tirou essa nota baixa, vamos ver o que aconteceu, será que você está estudando da forma certa? Você é capaz de recuperar essa nota, né? É diferente, né, daquela família que fala, nossa, você só vive para estudar, eu pago uma escola cara e você ainda me faz uma nota dessa. O que a criança vai acontecer? Vai abalar a autoestima. O que a criança está ouvindo? Culpada. Eu sou culpada, eu não dou conta, eu decepcionei a minha mãe, né? Então, a forma como você se comunica com a criança, e aí eu estou enfatizando a criança porque educação emocional, para a gente transformar um adulto minimamente equilibrado, ele começa na infância, e a comunicação não violenta, ela é muito importante para a gente falar para aquele ser humano, não, eu preciso corrigir o seu comportamento. Você está reagindo de forma desproporcional, né, ao que está acontecendo agora, mas você pode recuperar a sua nota. Então, todas as coisas que vão acontecendo na rotina da criança, você vai ensinando ela que ela é capaz de superar isso, né? Que ela tem limitações, mas ela também tem um potencial. E aí, essas adversidades, ao longo do tempo, ela vai aprendendo a lidar com isso. Quando chega uma coisa mais grave, ela está também preparada, né? Isso acontece também com criança muito competitiva em esporte, que não aceita perder. É complicado isso, né? Aí a gente tem que transformar isso em uma coisa positiva, mas colocando os limites. Por quê? A criança que é competitiva, ela tem geralmente um traço de liderança e ela é focada em querer crescer e evoluir. Então, esse é o aspecto positivo. Mas se ela reage de uma forma desproporcional, quando perde um jogo, né? Quando tem alguma coisa que o desempenho dela não é bom, aí, mais uma vez, é o papel da família falar, a vida é assim mesmo, você não vai ganhar e perder o tempo todo, não, acostuma, né? A vida lá fora não vai ser tão gentil na forma de ensinar como a gente está sendo para você. E falando sobre maternidade, como as experiências de luto na maternidade podem ser transformadoras para a identidade da mulher? Aí é o que eu vivencio todo dia, né? Eu trabalho numa unidade de referência, no Centro de Referência da Mulher, onde a gente atende mulheres de gestação de alto risco. E aí, muitas vezes, essa gestação não vai a termo, né? Muitas vezes existe uma perda gestacional e, quando o bebê nasce, existem perdas nos papéis sociais e uma quebra da idealização da maternidade, né? Então, vou falar de duas situações. A gente teve uma situação, para ilustrar, né? De uma mãe que a gente estava acompanhando lá no centro e que ela foi fazer um ultrassom e descobriu que a criança tinha uma patologia incompatível com a vida. Nossa. Ou seja, a criança ia nascer e ia morrer em poucas horas, né? Nesses casos, a mãe tem até direito ao aborto legal, né? Mas ela optou por levar a gestação adiante. E o que motivou ela a conseguir passar por tudo isso foi justamente a espiritualidade. Era uma mulher que tinha muita fé. E aí eu fiz esse acompanhamento com ela até a hora do parto. E aí a gente tem que dar a oportunidade da mulher escolher como que ela quer lidar com esse luto. Ela quer ver o bebê? Ela quer pegar o bebê no colo? Ela quer tirar uma foto com o bebê? Porque é importante que esse luto ele se concretize, que ela passe por isso para que ela possa seguir em frente, né? A grande maioria acaba aceitando vivenciar isso. São poucas as que não querem nem ver, não quer, né? Não me mostra, não quero saber, não quero participar do sepultamento. E aí o trabalho do psicólogo é trabalhar esse luto antecipatório, que a gente chama de luto antecipatório, né? Ela já sabe que vai ter essa perda e ela vai ter que lidar com essa perda, né? E no final, realmente a criança faleceu em poucas horas, mas ela conseguiu
pegar a filha no colo, ela conseguiu olhar para a filha, ela conseguiu abraçar, né? Dar afeto para essa filha, tirou uma foto, depois me mostrou. Sofreu muito, era o primeiro filho, era um filho idealizado, mas ela seguiu. E aí, quando a maternidade dá certo, quando nasce a mãe, nasce a culpa, né? O que a gente percebe nas mulheres? E nunca mais sai, né? Uma expectativa muito idealizada da maternidade, né? E aí, quando você quebra essa expectativa e começa a vivenciar a maternidade real, isso também traz muita culpa, né? Então, elas chegam cansadas, frustradas, né? A privação de sono maltrata muito. E aí, elas ficam, ai, meu Deus, tem até pensamentos, por que eu fui ter filho? Ai, eu quero fugir, eu não aguento mais. E elas têm esses pensamentos e eu falo, não, porque você é humana, você está cansada, tá tudo bem, né? Não significa que você deixou de amar o seu filho e de cuidar, significa que você é humana, que você realmente precisa de apoio, que não dá para cuidar de um filho sozinha, né? Tem um ditado africano bonito que fala que é preciso uma aldeia inteira, né, para cuidar de uma criança, e realmente, quanto mais rede de apoio essa mulher tiver, mais ela vai conseguir lidar com tantas perdas. Ela perde a capacidade de ir e vir durante alguns meses, se ela estiver amamentando. Ela perde a noite de sono, que é fundamental para a nossa saúde mental. Passar muito tempo sem dormir pode ser muito adoecedor, né? Ela perde o corpo que ela tinha antes, né? Às vezes está gorda, está inchada. Ela perde a libido e às vezes tem problemas com o relacionamento, as alterações hormonais, o cansaço, faz com que ela sinta zero vontade de fazer sexo. Deus foi malvado com a gente, né? Foi malvado. E aí, para completar, ainda tem a menopausa, que você também perde os hormônios e a libido, né? E a memória. E a memória, exatamente. Então, a maternidade, ela perde o papel social, né, de mulher. Ela chega para levar o filho no médico, ela não tem nem mais nome. Cadê a mãezinha do Juninho, né? Exatamente. Ela, gente, mas não tem nem mais nome. Esses dias eu vi um comercial fantástico do Mercado Livre. Eu estava assistindo com a minha filha e ela também percebeu. Era um bebê tinha nascido, aí chega a família para visitar o bebê. Aí todo mundo, pai, a irmã, o tio, os avós correm para ver o bebê. Ninguém vê a mulher. E a mãe entra por último, ela passa direto do bebê e vai lá com a filha dela. Ela vai acolher a filha dela, né? Porque ela sabe que aquele momento é extremamente delicado para a mulher. A mulher, no pós-parto, ela pode ter por até 2 anos problemas psicológicos, porque a fragilidade que a mulher fica, ela é muito, muito grande, né? Porque o bebê humano, ele é completamente dependente da gente. Então, essa mulher precisa ser compreendida, ser acolhida. Ela sofre muita pressão. Tem que amamentar até 6 meses. Mas a CLT só me dá 4 meses de licença. Como é que eu vou amamentar 6 meses, né? Como eu vou trabalhar, com quem que vai ficar o bebê? Eu não vou mais poder amamentar. E aí o peito enche de leite, aí bate o desespero. Bate o desespero. Tem a dor da amamentação. A amamentação não é fácil, pode trazer dor, né? E ainda tem, no caso lá do centro de referência, a prematuridade. Como são gestações de alto risco, também temos muitos casos de prematuridade. É mais uma expectativa quebrada, né? Porque o bebê vai nascer, ele não vai para casa. Às vezes ele passa 30, 60 dias numa UTI do hospital. Né? Então, a maternidade não é fácil. Aí, quando passa todo esse furacão, a gente chama a mãe e fala, olha, o pior já passou, vamos curtir agora esse bebê. Vamos abrir um espaço para você se cuidar. Olha, sábado, chama o pai e fala, pai, hoje é meu dia de princesa, eu vou pro salão, te vira. Elas começam a rir, mas no fundo é o que elas queriam ouvir, né? Eu tô validando o direito dela de ser mulher, né? Aí elas, nossa, é mesmo, eu tô precisando hidratar meu cabelo, preciso fazer minha unha, nunca mais tive tempo. Eu falei, pois é, vamos, que isso é autocuidado. Porque uma mãe que se cuida, ela tem mais condição de cuidar do outro. Porque como mulher, ela vai estar mais satisfeita. E quais práticas, sejam terapêuticas ou cotidianas, podem ajudar a transformar a dor do luto em um processo de fortalecimento pessoal? Aí são práticas que, independente do luto, a gente tem que ter. É assumir a autonomia integral da nossa saúde,
O grande responsável pela nossa saúde física e mental somos nós. Não são os médicos, não são seu pai, sua mãe, seu marido, somos nós, né? Então, se você consegue vivenciar um cotidiano saudável, com uma alimentação mais leve, com atividade física, com boas noites de sono, você vai estar cuidando do teu organismo de uma forma que tudo que aconteça com ele está mais fortalecido, né? Quando a pessoa perdeu alguém há poucos dias, geralmente a gente vê que ela não sente fome, né? Não sente sono, deixa até de beber água. E aí eu sempre falo para essas pessoas, cuide pelo menos do beber e do comer, ou seja, pelo menos beba água e coma o mínimo. Por quê? Porque se você fragilizar demais o seu corpo, a parte emocional vai ficar ainda mais fragilizada. Então, se você minimamente comer e beber, o teu corpo pelo menos vai levantar e a tua mente vai funcionar melhor. Então, essas práticas de autocuidado, elas têm que acontecer o tempo todo. E nessas situações de crise, mais ainda, né, a gente precisa ter essa ação de autocuidado. E nós somos responsáveis pela nossa saúde. E você quer deixar mais alguma orientação, algum conselho? O que eu diria é que apesar da vida trazer muitas perdas e lutos, ela também traz muitos momentos de alegria e felicidade. E que a gente não deve deixar de se permitir arriscar vivenciar esses momentos só com medo de sofrer, né? Porque se você for pensar que tudo pode trazer sofrimento, você também nunca vai se permitir ser feliz, né? Então, a gente tem que se arriscar, porque viver é um risco, né? Então, é preciso você se permitir se arriscar, porque os momentos bons, eles também vão acontecer e muitas vezes acontece até na maior parte das vezes, né? E nunca adia sua felicidade para amanhã. Nossa, eu só vou ser feliz quando eu casar. Ai, só vou ser feliz quando eu comprar minha casa. Ai, eu vou ser feliz quando eu fizer a viagem dos meus sonhos. Não, talvez nem chegue esse amanhã, né? Então, aprende a ser feliz com o que você tem, com as pequenas alegrias do cotidiano. Se você conseguir entender isso, você entendeu tudo. Tem uma frase que fala assim, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né? Isso. É o equilíbrio. Inclusive, tem uma analogia bíblica dessa frase, que é o tempo, né? Há tempo para tudo. Eu acho muito bonito o Eclesiastes. Há tempo para tudo nessa vida. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de afastar, tempo de separar, né? Tempo de sofrer, tempo de alegria. E é assim para todo mundo. Obrigada, Sigrid, por toda a nossa conversa. Muito importante, né? Principalmente para quem está sofrendo nesse momento. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do programa Entrevistas DPE. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, mande para alguém que também vai se interessar, que esteja passando por isso, e continue acompanhando a programação da Rádio Defensoria. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.